A seguir à origem das espécies, publicou um outro livro, passados uns 7 anos, coisa parecida, chamado A Descendência do Homem. E nesse livro, como já referi anteriormente, ele já trata precisamente do homem como mais uma espécie, entre outras, que evoluiu. Eles até fizeram depois, alguns autores fizeram toda uma caricatura do Darwin, desta maneira conhecida. E, portanto, o Darwin modificou muitas coisas do pensamento humano sobre a realidade. Porquê? Porque há a visão fixista, que era da nossa tradição religiosa. Deus tinha criado o mundo enfim, em 7 dias e tinha descansado ao 7º, etc. E tinha criado as espécies tal e qual como as conhecemos, de uma forma fixa. O Darwin diz-nos que não há um projeto, que as espécies são produto de um acaso, mas também de alguma necessidade, de um jogo entre a necessidade e o acaso. Ou seja, há variedade que é permanentemente criada pela reprodução sexuada, que dá origem a populações sempre diferentes, não é? Entra em contacto com o meio ambiente, que também varia permanentemente, não é? O clima muda, os mares sobem, os mares descem, há variações de clima bastante acentuadas ao longo do tempo, e isso faz com que haja um jogo permanente entre organismos e meios ambientes com os seus diferentes nichos. De forma que não existe uma linha a priori traçada por alguém ou por alguma razão transcendente para, uma visão materialista, para a evolução, mas a evolução é o produto de um processo natural, puramente natural, explicável por razões naturais, da relação entre as capacidades biológicas dos indivíduos e das populações, porque isto põe-se ao nível das populações, põe-se ao nível estatístico das populações. Tendencialmente, as populações mais adaptadas tendem a chegar à idade madura e a poderem se reproduzir e, portanto, a deixarem mais descendentes e, assim, progressivamente, vai-se criando uma evolução, uma seleção natural daqueles que são mais adaptados a determinados nichos ecológicos. Depois também nós começamos a saber, pouco a pouco, não é? Pelas explorações que se vão dando. Ainda no outro dia fui a Cascais ver, mais uma vez, a Casa das Histórias da Paula Rei, que é um museu lindíssimo, e depois ao lado o Museu do Mar, não é? Onde o nosso rei Dom Carlos, por exemplo, era um grande oceanógrafo. E naquela altura, específicos do século XX, estavam-se a fazer as primeiras explorações de plâncton, as primeiras explorações do sul marinho, dos fundos marinhos. Enfim, eu até fui amigo de um indivíduo muito interessante, que foi o Luís Saldanha, um grande oceanógrafo, um grande biólogo marinho, português, que foi com o Cousteau, o célebre Cousteau, no seu batiscafo, ao fundo do mar dos Açores, que são coisas que implicam um submarino peculiar, pequenino, mas que vai a grandes profundidades para aguentar pressões brutais. E nós sabemos que nas maiores profundezas existem fauna adaptada, não é? A viver na completa escuridão, a viver a 3.000 metros de profundidade debaixo d'água. A variedade das espécies, a variedade da vida é uma coisa impressionante. Nós já sabemos que hoje sabemos que já se extinguiram milhões de espécies, mas também há, certamente, muitos milhões que ainda não descobrimos sequer. Portanto, é uma coisa incrível. Uma das coisas que conclutamos hoje muito, e para concluir, é contra a depredação, que o planeta está a ser alvo, não é? A Amazónia está a ser destruída pouco a pouco, e a quantidade de elementos excelentes para a fabricação de medicamentos que esses meios florestais contêm, não é? Porque as florestas úmidas, há bocado falámos do Saara e falámos do norte dos países frios do norte da Eurásia e da América. Mas a verdade é que, por exemplo, a grande diferença é assim, em certos regimes climáticos existem muitos exemplares da mesma espécie, mas existem poucas espécies, relativamente poucas espécies. Como é o caso, por exemplo, dos países muito frios. Não é? Muitas vezes os animais aparecem em rebanho, principalmente em certas alturas do ano, não é? Os caribus, não é? Que são uma forma de alces, no norte da América, ou, por exemplo, as renas, mas têm relativamente
poucas espécies, não é? É preciso, portanto, eles especializarem-se na captura desses animais. Enquanto que nas florestas úmidas, por exemplo, na Amazónia, não é? Ou nas florestas úmidas da África Central, os bantos, ou melhor dizendo, até os pigmeus do Congo, eles sabem bem que a floresta é uma realidade onde existe uma proliferação enorme de vida, mas não existem muitos exemplares da mesma espécie. Existem muitas espécies, mas não existem muitos exemplares da mesma espécie. Há uma diferença interessante neste balanceamento. Tudo isto tem a ver com este jogo, não é? Entre o meio e os organismos. O meio determina, ou de certo modo condiciona, os organismos que aí podem viver. Mas os organismos, através das suas trocas metabólicas com o meio, também criam meios e também fabricam meios. Portanto, há uma relação ambivalente nesta questão do meio ambiente e do organismo que lá se pode habitar. É mais complexo do que o Darwin pensava. Mas enfim, o Darwin foi fundamental para estabelecer a base de todas as teorias evolucionistas que depois se transplantaram para as ciências sociais. Pessoas à espera. Tem que fechar. Claro. Muito obrigado e desculpem se... Não. Agradecemos. Ele veio para o vosso de atrás. Vai a parte final. Mas o a semana obrigada. Essa parte não. Graças a Deus. Na próxima aula, para eu acabar de tirar as finalidades das escolas. Sim, mas toda a gente me chama de Lina, porque é complicado agora. Lina. O e-mail foi Vitor Paulo Oliveira Jorge, tudo de seguida. Então, até para a semana. Oliveira José. Até para a semana. Boa tarde. Obrigada. Até para a semana. @gmail.com. Não, estou sim, exatamente. Gmail.com. Mas se for ao YouTube no Facebook, com o nome da cadeia, não precisa de ter Facebook, é uma página aberta. Página pública. Exatamente. Entra e estão lá. É muito interessante aquela coisa que o professor pôs lá do público, do Clemente, do Contente, sobre a expansão, a expansão, o dicionário da expansão. Obrigada e boa tarde. Este dicionário que ele editou agora no Círculo de Leitores. Depois das descobertas, não é? Exatamente. E aquela, digamos, polémica entre é descoberta, não é descoberta, afinal, está muito giro. Está muito giro aquele Sair, porque tive uma mensagem, mas depois não quis interromper a aula, por isso é que não entrei. Muito obrigado. Mas podem entrar em qualquer momento. Mas eu não quis depois vir a dizer o meu nome. Obrigada, professora. Até para a semana. Então, boa tarde. Regina. E um pouquinho de perigo. Desculpa, lembra-me de repente. Vou apagar a máquina de filmar, porque senão está sempre.